Capítulo 1, partindo do zero. Comecei a trabalhar muito cedo, passei por diversos empregos. Já fui ajudante em padaria, pequenas livrarias, estamparias, editoras e até embalei toucas plásticas para vender em motéis. A maior e mais importante lição de todos esses trabalhos me ensinaram foi a de que eu não desejava nada daquilo. Eu queria algo melhor para mim, para minha vida, e estava disposto a fazer qualquer coisa para mudar minha situação. Eu sou a prova de que, com muita força de vontade e determinação, qualquer Zé Ninguém pode chegar ao lugar que quiser. Durante minha jornada, ouvi diversas frases de efeito que não tinha efeito algum, mas algumas sempre me incomodaram mais do que outras. Sabe, aquela clássica história de que você é a média das 5 pessoas com quem convive? Esqueça, você não é nem deve ser a média de ninguém. É a partir de você que as pessoas devem medir a qualidade dos outros e delas mesmas. Eu aprendi que devemos, na verdade, ser a referência de todas as pessoas que convivem conosco. Você deve estar se perguntando, se o segredo para o sucesso é a determinação, por que é que tantas pessoas determinadas não alcançam o sucesso? Embora não pareça, a resposta é bem simples. Essas pessoas se contentam com o pouco, com o ordinário, com o comum. É de vital importância que você busque o extraordinário em detrimento do ordinário. Quando buscamos coisas comuns e simples, acabamos agindo como se fossem todos iguais, cópias um dos outros, o que não é, nem em sonho, verdade. O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1962, o cientista Francis Crick, um dos responsáveis por desvendar as estruturas do DNA, mostrou ao mundo que cada ser humano possui características próprias que fazem com que ele seja único. Há uma individualidade intrínseca a todos os seres humanos. Por esse motivo, é extremamente necessário que, antes de fazermos qualquer coisa, tenhamos a completa noção de quem nós somos. Quando descobri quem eu realmente era, minha vida começa. Quando descobri quem eu realmente era, minha cabeça mudou em questão de segundos. Vi tudo ao meu redor ganhar novas cores e novos significados. Pude perceber que um novo mundo se abria diante de mim, um mundo de conquistas. Compreendi com que meu esforço, meu trabalho duro e minha determinação me tornaria alguém na vida. Ainda que alguns teimem não há nenhum grande segredo que leve as pessoas ao estrelato, que as leve ao pódio dos protagonistas. Nunca houve segredo algum. Trabalho duro, sangue, suor e lágrimas, esses são responsáveis pelo sucesso dos grandes líderes e empresários. Neste livro você encontrará tudo aquilo que aprendi na minha caminhada empreendedora. Se você começou a lê-lo em busca de um molde para a sua vidinha pacata e sem graça, pode deixá-lo de lado e ir fazer algo mais produtivo, como trabalhar, por exemplo. Agora, se você quer dicas de como não ser um Zé Ninguém, e sim o protagonista de sua história e o influenciador das pessoas ao seu redor, então aproveite cada página e cada linha deste livro. É a crise que nos faz crescer. Há uma importante fase na vida de todas as pessoas em que elas se perguntam: o que será a minha vida daqui para frente? A dúvida de qual será o nosso destino nos atormenta dia após dia. Será que alcançaremos o estrelato? Se morremos hoje, qual será a nossa maior marca no mundo? Qual legado deixaremos para nossas famílias? Essas e outras questões aterrorizam qualquer um que tenha um mínimo de senso crítico. É normal e importante tê-las. São essas dúvidas que nos tiram da zona de conforto e nos fazem buscar algo novo. São as nossas crises de hoje que determinarão a pessoa que seremos amanhã. Um modo de passar por essas crises de maneira produtiva pode ser resumido naquilo que costumo chamar de método PQP. Primeiro P de persistência. Cada crise é apenas uma ponta do iceberg.
haverá ainda muitas crises e dificuldades escondidas abaixo da água fria que você e apenas você terá de superar. Portanto, tenha seus objetivos bem claros e persista. Q de qualificação. Prepare-se para chegar ao lugar que deseja. Nenhuma pessoa de sucesso chegou aonde chegou sem trabalho duro. Nunca se esqueça do velho ditado: trabalhe enquanto eles dormem. E P de prática. Coloque a mão na massa e não deixe nada para depois. Viva um dia de cada vez e não tenha medo do que possa vir a acontecer. O que aconteceu já é passado e o futuro nós fazemos no presente. Portanto, levante a cabeça e volte ao trabalho. Tenho a tendência de sempre ter os 2 pés atrás, com métodos infalíveis para alcançar o sucesso, para o investimento perfeito, para fugir de crises e coisas do gênero. Em quase todos os casos, aqueles que propagam esses métodos praticamente repetem umas poucas máximas de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, e alegam ter descoberto a roda. Não pretendo fazer isso com você, leitor. Sabe que o método PQP não é nada inovador nem revolucionário, é apenas um modo prático de gravar essas verdades na sua mente. Ao longo da história, as diversas religiões ao redor do mundo mantiveram a prática de rezar, que nada mais é do que repetir em voz alta ou mentalmente um determinado texto. Existem momentos em nossas vidas, os momentos de crise, por exemplo, em que precisamos de algo ou alguém que nos oriente e dê clareza aos nossos pensamentos. Pensamentos nisso, as religiões formularam as orações para que as pessoas pudessem repeti-las quando quisessem orientação. Ou seja, as orações são, acima de tudo, pedagógicas. Charles Duhigg diz em seu famosíssimo livro O Poder do Hábito que nossos hábitos criam nossos costumes. A repetição cria realidades. Façamos o seguinte exercício imaginativo. Carlos é um homem de 30 anos que reclama muito que não tem tempo livre para fazer as coisas de que gosta. Se ele passar a acordar 1 hora mais cedo todos os dias, terá tempo hábil para realizar as tarefas que deseja. Entretanto, Carlos não consegue acordar mais cedo. Essa não é uma realidade para ele. Agora, se Carlos passar a se esforçar a acordar cedo, mesmo não querendo com o passar dos dias, isso acabará se tornando um hábito, uma realidade. Ainda que com dificuldade, chegará um dia na vida de Carlos que acordar cedo será a regra e não mais uma exceção. O método PQP funciona da mesma forma. Se você memorizar essas 3 palavrinhas, persistência, qualificação e prática, e as trouxer à mente durante esses momentos de crise, com o tempo o significado dela será uma realidade em sua vida. O hábito em si será uma realidade. Empreendendo na terra do pau-brasil. O Brasil é um celeiro de empreendedorismo. Existem diversas escolas que tentam lhe ensinar a ser um empreendedor de sucesso. Eu, particularmente, não acredito em nenhuma delas. A empresária britânica Anita Roddick, por exemplo, fundadora da empresa The Body Shop, uma rede de cosméticos naturais e sustentável com foco no consumo ético, nunca acreditou que algum curso fosse capaz de ensinar alguém a empreender. Cursos podem mostrar os caminhos para tirar seus sonhos do papel e trazê-los à existência. No entanto, se sua identidade não for a de um empreendedor, se isso não for um hábito em sua vida, curso nenhum transformará, do dia para a noite, em quem você não é, nem se esforça para ser. Hoje em dia, empreender no mercado livreiro é pedir para amadurecer, porque o que mais você terá ao seu redor serão crises e problemas. Ainda que com dificuldades, o ramo do livro é, de certo modo, um ramo que oferece segurança, por mais que ele passe por crises e dificuldades. O livro
é uma mídia que nunca irá sumir. Eu me lembro de quando a Amazon lançou o Kindle, diversas pessoas gritaram aos quatro ventos que a era do livro físico havia terminado. Muitos caíram nessa ladainha, eu não. Com o tempo, todos viram que, de fato, os livros físicos nunca iriam sumir e que os e-reads nada mais eram do que companhias que, preciso admitir, também vieram para ficar. Os livros, assim como a vida, quanto mais perto do fim se encontram, mais conhecimentos fornecem e acumulam. Porém, pesquisas indicam que nos livros digitais essas experiências é distinta. A apreensão dos leitores e de readers é menor que nos livros físicos, e o trabalho de memorização funciona com mais lentidão também. Entre as mais diversas tecnologias que foram superadas e substituídas, os livros permanecem. Não apenas isso, mas eles têm se tornado objeto de desejo de muitas pessoas. Após editoras como a afinada Kozak, Knife, terem elevado a qualidade dos livros a um patamar de excelência diferente daqueles conhecidos pelo mercado brasileiro até então. Começou-se a se falar sobre o conceito do livro-objeto. Livros com acabamento de luxo, edições de colecionador, edições limitadas, capas duras e os mais diversos designs possíveis transformaram o livro em algo mais do que apenas uma distração. Agora, ele é uma atração. O mercado editorial, com ou sem crise, continua de pé, como sempre esteve e sempre estará. Um dos motivos disso fora todas as benesses da leitura, é que ele é um produto relevante com um preço justo, vendido em pontos específicos e divulgado com eficiência. Bom, permita-me explicar um pouco melhor. Do PQP aos 4Ps, sem nunca esquecer do FDP. Meu primeiro contato com o mundo do comércio foi na padaria do meu avô, quando eu tinha 12 anos. Lá mesmo, sem saber, fui exposto ao que muitos chamavam do PQP aos 4Ps, sem nunca esquecer do FDP. Meu primeiro contato com o mundo do comércio foi na padaria do meu avô, quando eu tinha 12 anos. Lá mesmo, sem saber, fui exposto ao que muitos chamam de os 4Ps do marketing: produto, preço, ponto e promoção. Eu ainda não tinha noção, mas isso seria de vital importância para a minha vivência com a Promolivros. Os 4Ps nada mais são do que uma abreviação dos 4 pontos principais do marketing: produto, preço, ponto, promoção. Produto: o que você tem para oferecer ao mercado? Por que as pessoas devem comprar determinado produto com você e não com um Zé qualquer na esquina da casa deles? Esse P demanda uma força criativa de pensar a roupagem do seu produto e a necessidade que as pessoas vão sentir de comprá-lo. Tão importante quanto saber vender, para quem vender e saber o que vender. O segundo P, preço. O preço não é apenas quanto seu cliente vai pagar pelo seu produto, mas tudo o que está em volta do produto em si. Ele é exclusivo no mercado? Qual a real utilidade dele? Por que as pessoas devem comprá-lo? Todas essas questões irão auxiliar a definir o preço final do seu produto. Existem casos em que as pessoas não ligam de pagar um preço alto por produtos que possuem certa exclusividade, qualidade garantida ou, por vezes, simplesmente por status. Terceiro P, ponto. É aqui que se encontra o ponto principal dessa lista de P's. Não adianta possuir um belo produto e nitidamente relevante se você não souber qual o público dele ou quem irá vendê-lo além de você. Mas importante do que conhecer a feira é conhecer o feirante. Caso contrário, corremos o risco de produzir carros para um vendedor de barcos. O quarto P, promoção.
Por último, temos o P, que decisivamente define um bom marqueteiro. A promoção do livro é o que vai ajudar a definir como será o sucesso de determinado produto. Se os 3 primeiros P's forem executados com excelência, mas o quarto for deixado de lado, mesmo que seu produto seja importantíssimo para o planeta, ele correrá o risco de, em pouco tempo, ser substituído com alguém que irá fazer a mesmíssima coisa, mas sob uma roupagem mais atraente. Os 4 P's são de extrema importância para que algum empreendimento se sustente. Não adianta ter muito dinheiro, patrocínio e boa vontade, sem um bom produto ou preço justo, um conhecimento prévio do produto, do público e uma boa forma de promovê-lo, você vai nadar. Nadar é acabar por morrer na praia. Muitos dos leitores devem ter percebido que, dos 4 P's, dei uma ênfase maior importância ao terceiro, o ponto. Se você é um desses que notou isso, parabéns. Você talvez tenha um olhar clínico para empreender bem. Se não notou, bem. Pelo menos você tentou. Conhecer seus clientes demanda relacionamento, e hoje em dia essa é uma palavrinha que assusta muitas pessoas. Fomos dominados pela tecnologia e isso fez com que perdêssemos o contato com pessoas e a malícia necessária para a negociação. Negociação, essa é a palavra que você não pode perder de vista. Nunca deixe de negociar com seu cliente. Demonstre que você se interessa por ele, ainda que isso não seja verdade. 3 pontos são essenciais nas relações comerciais. Na verdade, não são 3 pontos, mas 3 letrinhas, FDP. F de filtro, D de determinação, P de perspicácia. Filtro. Para além dos estereótipos, cada cliente possui uma pessoalidade e conhecê-la seria extremamente benéfico para as suas vendas. Portanto, filtre bem todas as informações que recebe para agir com sabedoria diante de cada pessoa. Determinação. Esteja determinado a vender seu produto e não abaixe a cabeça caso não consiga de primeira. Seja determinado e vá até o fim. Convença-o de que o seu produto é o melhor para o seu cliente e, em seguida, convença-o do mesmo. Perspicácia. Seja perspicaz ao negociar. Saiba distinguir entre o que o seu cliente quer e o que ele deseja. Ele pode querer o seu produto, mas desejá-lo em condições que não favoreça você. Seja perspicaz para compreender o que está em jogo. Perceba, no final das contas, que todas as coisas caminham juntas. O método PQP é o primeiro passo para conseguirmos entender os 4 P's, o que sem o FDP será muito complicado. Lembra o poder do hábito? Internalize essas verdades em sua mente e com certeza com o tempo você será um empreendedor. Se você tornar a negociação um hábito, então caminhar para o sucesso também será um hábito. Finalizamos aí o capítulo 1.